Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem. A gente está dando sequência ao estudo de Êxodo nessa série Trindade. O último capítulo que a gente tinha trabalhado foi o capítulo 14, onde a gente falou sobre a travessia ali do povo através do Mar Vermelho e o livramento dos egípcios. E hoje a gente vai falar do capítulo 15 até o capítulo 17, onde a gente vai falar um pouco sobre cântico, Mara, que são águas amargas. Falaremos sobre maná e água, que é a água da rocha. Então, para quem está chegando agora, nessa série Trindade a gente trabalha 3 níveis, 3 esferas de interpretação da palavra de Deus, onde a gente vai fazer uma análise, primeiro a análise literal, aquilo que realmente está escrito, como está escrito, e já extrair algumas lições desse nível de conhecimento que a gente acessa, um nível mais raso, mas ainda assim com muitas instruções. E depois a gente vai para o nível da alma, um nível pessoal, onde a gente se coloca na história e se percebe em meio a essas circunstâncias, traz isso como um paralelo das nossas vidas no dia de hoje. E então a gente vai para um nível espiritual e profético da palavra, onde a gente consegue entender melhor um nível mais profundo de interpretação da palavra, ok? Então, o cântico de Moisés e Miriam. Lá no capítulo 15, logo após a travessia do mar, eles fazem uma espécie de cântico, eles musicalizam, eles criam ali um louvor, uma adoração a Deus pelo que aconteceu. E é um canto dizendo que Deus é bom, que Deus liberta, que Deus fecha o mar sobre os inimigos e que Deus faz com que os seus filhos e o seu povo andem sempre em segurança. Então, esses cânticos, eles vão durar gerações, e esse é o propósito do cântico, Era, na época, uma forma de se criar registro histórico. Então a gente viveu uma coisa muito impressionante. Vamos fazer uma música desse evento, a respeito desse evento, uma história cantada, e sempre que a gente cantar, a gente vai estar passando isso de forma instrutiva para nossos filhos, para nossos netos. Então, gerações vão saber do que aconteceu aqui. O detalhe é que aqui acaba, o cântico está concluindo lá no versículo 21, 22. E aí no versículo 23, eles vão chegar num lugar de águas amargas. E aqui fala que o povo reclama para Moisés. Fala, impossível beber essa água, a gente vai morrer de sede, tá certo uma coisa dessa, a gente caminhar tanto tempo para ter que beber uma água dessa? Você não vai fazer nada? Você tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui? E aí Moisés vai na presença de Deus, E aqui eu vou usar algumas frases que tem, que eu acho algumas palavras específicas que eu acho muito interessante. Versículo 23 diz: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas e por isso o lugar se chamava Mara. 24. O povo murmurou contra Moisés. Tem algumas traduções que vai dizer que o povo reclamou, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor. Percebe que o povo reclama e reclama contra. Só que, se a gente for na origem da palavra, clamar é pedir de forma enfática. Olha, eu estou te pedindo isso, eu estou te clamando, sabe? Eu estou pedindo muito, eu estou pedindo de forma forte, intensificada. Então, Moisés, quando a gente clama por algo. Quando a gente reclama, normalmente a gente reclama contra algo. Então, quando o povo reclama a falta de água, o povo está clamando 2 vezes por falta de água. Então, o ideal é que a gente saia da murmuração, da reclamação e passe a clamar. Mas um clamor traz o desejo e não a falta. Eu clamo por água. Mas quem reclama falta de água. Ou seja, a pessoa que reclama falta de água, ela está clamando 2 vezes para que falte. Isso é muito precioso. Então, enquanto o povo tem uma postura de reclamar, Moisés tem uma postura de clamar. O povo reclama falta de água, reclama contra Moisés. Moisés clama provisão e clama ao Senhor, não é contra o Senhor, nem
né, nem pela falta de água. Ele clama por água. Senhor, por favor, te peço. O que pode ser feito? Versículo 24... versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas tornaram-se doces. Ali Deus fez uma aliança a estatutos e o povo aprovou. Então repare, quando ele clama ao Senhor, o Senhor mostra uma solução, e ele vai e executa a solução. Deus mostrou uma árvore para ele, ele pegou a árvore, jogou no rio, a água se tornou doce. Então, como é precioso a gente perceber que mesmo que o povo viesse de uma vitória, mesmo que o povo tivesse acabado de ser liberto, eles estavam encurralados pelos inimigos, de repente o mar se abre. Um milagre sobrenatural. E aí, atravessando o mar, os inimigos entram também e vão matar eles ali dentro. E aí, o mar se fecha, só onde estão os inimigos, e morrem todos os inimigos, e eles continuam passando a seco. São libertos mais uma vez de uma forma magnífica e majestosa e milagrosa. E aí caminha mais um pouquinho, dá de cara com água amarga. O que podia fazer? Senhor, o Senhor que já nos livrou de tantas coisas e nos trouxe até aqui, poderia melhorar essa água pra gente? Poderia conseguir outra água pra gente? Não. Vai reclamar. Ah, porque se fosse para morrer aqui era melhor continuar escravo no deserto. Moisés, para que você me trouxe para cá e tal? Então, perceba como o povo, mesmo diante de sinais e maravilhas incríveis, segue com uma identidade murmuradora, reclamona, queixosa. E Deus segue sendo provedor, cuidadoso e resolutivo. E orienta Moisés para essa correção das águas. Agora tem um versículo também que me chamou muita atenção, que é o seguinte, ó. Versículo 27. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Eu já vi alguns estudos sobre esse trecho bíblico. Aqui a Bíblia não especifica, mas historicamente, se você for avaliar esses nomes, diz que são lugares, referências geográficas, né? Reais. O tempo que o povo levou da travessia do mar até esse lugar de águas amargas foi de alguns dias. E desse lugar de águas amargas para Elim foi de pouquíssimas horas, nem meio-dia, eu acho, de caminhada. Outra grande lição violentíssima a gente consegue extrair disso aqui, porque o povo já tinha vencido uma longa caminhada, e quando estava pertinho de chegar de 12 fontes de água, olha que coisa maravilhosa, 70 palmeiras à sombra, um oásis no meio do deserto, uma maravilha, um paraíso no deserto. Pouco antes de chegar, eles pararam nas águas amargas e beberam reclamando, para só então ter a solução. Se eles não reclamassem, mas eles clamassem de primeira, talvez as águas nem fossem transformadas, talvez Deus falasse, pode caminhar mais um pouquinho que vocês vão beber do melhor. Aí eles clamam, passam raiva do lado da água, bebem uma água que não era para beber, para caminhar mais um pouquinho e chegar no plano de Deus. Poxa, por que a gente não perguntou logo para Deus qual era a meta, qual era a distância, qual era o alcance? Por que parar para reclamar em vez de executar o ideal? E aí, apesar desses pesares, Deus também vai gerar para eles o maná. Deus criou um alimento específico, uma espécie de pão que vinha como orvalho, era como semente de coentro, pequenininha, mas tinha sabor de bolo de mel, era uma coisa maravilhosa, um manjar dos céus, literalmente, uma comida dos céus. Vinha como um orvalho pelo amanhecer, todo mundo tinha direito de colher esse alimento, que era o alimento diário, o pão diário que Deus fornecia para o povo de Israel no deserto. Esse maná, ele tinha a duração de um dia. Por quê? Era propósito do Senhor que as pessoas não pegassem e colhessem para muitos dias, não era para fazer estoque. Deus estava dizendo, olha, eu vou dar o suficiente. E não pegue menos do que você precisa, pegue uma determinada medida, que ele fala aqui, um homer, né? Pegue uma determinada medida ali, que por cabeça de sua casa, por cabeça de sua tenda, de sua família, e isso vai ser suficiente. Amanhã você sai para colher de novo, porque amanhã eu vou dar de novo. E tinha só um detalhe, como eles tinham que guardar o sábado e não trabalhar no sétimo dia, que breve aqui seria um mandamento do Senhor, mas já era uma conduta que Deus estava instruindo antes mesmo de formalizar enquanto mandamento.
No sétimo dia, que é um dia do descanso, bem como Deus descansou, isso já era replicado antes mesmo do mandamento, Deus fala assim, no sétimo dia não vai haver maná, então no sexto eu vou colocar maná dobrado para que vocês possam armazenar. Mas o povo é tão, por natureza, teimoso aqui, é irritante até ler isso, que Deus fala, não pega mais e não pega para amanhã, porque isso não vai durar para amanhã. O povo pegava, guardava para comer no outro dia, e no outro dia estava cheio de bicho, mofo e podre, e apodrecido, fedendo. E Deus fala, mas por que esse povo insiste? Eu passei a orientação, não pegue a mais, que no outro dia não vai ter. E vai ter novo amanhã. Então amanhã você colhe o novo, você não precisa fazer estoque. Exceto no sexto dia. No sexto dia também o envio será dobrado, porque já será para o sexto e para o sétimo não colher. Pois o povo no sétimo dia ainda tinha uns que queria sair para colher. Uma teimosia surreal. E, apesar disso, Deus segue provendo. Esse maná, esse alimento, esse pão diário, esse pão do céu, foi provido diariamente por 40 anos. Todo o período que o povo de Israel viveu ali na travessia do deserto, por todo esse tempo, houve provisão diária do Senhor. E aí, capítulo 17, água da rocha. O que acontece? De novo o povo reclama. Está vivendo provisão e milagres diários, apesar das teimosias deles. Capítulo 17, versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, indo para o lugar onde o segundo mandamento... indo de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então o povo contendeu com Moisés e disse, dai-nos água de beber. Respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Ou seja, para que discussão, para que briga, para que grito? Por que tentais ao Senhor? Por que vocês insistem com esse hábito de reclamação, de murmuração, de discussão, de briga? Para que isso? Vocês querem tentar Deus porque Deus livrou vocês dos inimigos. Primeiro, deu escape atravessando o mar. Depois deu mais escape destruindo o inimigo. Depois transformou água ruim em água boa. Depois proveu e provê diariamente alimento dos céus, para que você não passe nenhuma necessidade. E agora, de novo, sentiu sede. Vocês precisam falar brigando, precisa falar com murmuração, com queixa. Será possível que vocês não veem que Deus uma hora vai perder paciência? Vocês estão tentando Deus, é isso? E aí Moisés vai falar com Deus. Mas aqui tem um detalhe muito interessante, que ele fala assim, versículo 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que fizeste subir do Egito para... 4. Clamou Moisés, ou seja, de novo o povo murmurou, de novo o povo reclamou contra, e de novo Moisés clamou ao Senhor. Mas olha o clamor de Moisés. Que farei eu com esse povo? Ó Deus, o que eu vou fazer com esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo. Então, essa forma que Moisés fala já mostra também o cansaço de Moisés. Porque se Moisés não tivesse cansado, ele ia dizer, Senhor, o pessoal está pedindo água, como é que a gente pode fazer dessa vez? Senhor, o Senhor consegue prover a água? Porque fala, Deus, o que eu vou fazer? O Senhor me confiou um povo. O que eu vou fazer com essa turma que não para de reclamar? Então observe que já havia também um cansaço de Moisés. E fala assim, ó, do jeito que está aí, eles vão arrumar pedra daqui a pouco. Tipo, Deus, toma uma providência. Moisés passa a ficar queixoso, bem como o povo. Quer dizer, Moisés poderia ver que aquilo era uma atitude que não cabia, mas não repassar isso para Deus, não absorver essa energia do povo, percebe? Mas isso já estava tomando conta de Moisés também. E aí Deus vai orientar e fala que Moisés vai ferir uma rocha na presença de uns anciões, e ali vai sair água e o povo vai beber. Tudo lindo e maravilhoso. E aí depois eles vão criar um altar ao Senhor ali. Quando a gente vai para o nível da alma de interpretação desses textos, e a gente começa pelo cântico, será que a gente tem tido o cuidado de fazer cânticos ao Senhor? Bem como na nossa história,
também tem livramentos de Deus, também tem intervenções divinas, também tem milagres que a gente experimenta. Será que ao experimentar milagres, será que ao viver transformações em nossas vidas, a gente tem tido cuidado de passar isso por gerações? Se não for por cântico, será que a gente tem criado vídeos? Será que a gente tem escrito livros? Será que a gente tem criado um registro, um pacote de memórias do que Deus tem feito em nossas vidas? Será que a gente tem consultado essas memórias de modo que a gente seja abastecido, alimentado, aquecido novamente, né? Será que a gente tem colocado lenha nesse fogo da memória, que é o louvor a Deus pelas benesses dele em nossa vida? Porque se a gente tiver um diário, um registro, um caderno, um livro, um canal de vídeos, se a gente cria memória do que Deus tem feito em nossas vidas, isso não é só pra gente, isso vai servir muito pra gente, porque toda hora que a gente não estiver bem, é só a gente pegar ali, volta algumas páginas e fala, meu Deus, olha tudo que Deus fez. Mas muito mais do que isso, gerações, meus filhos e meus netos precisam ter acesso ao que Deus fez em minha vida para compreensão e crescimento de relacionamento e intimidade com esse Deus através de tudo que Ele já fez. Por tudo que Ele já fez, é que nós conhecemos quem Ele é. É claro que nós devemos valorizar mais o abençoador do que a bênção. Mas o primeiro contato com o abençoador é pela bênção. É diante do que Deus faz que eu vejo quem Ele é. O próprio Deus diz que uma árvore nós conhecemos pelo fruto. Ou seja, eu não posso ser hipócrita de dizer que mesmo que a árvore não dê fruto, glória a Deus pela árvore. Isso é uma verdade, mas não é a única verdade. Porque se a árvore não for frutífera, o próprio Deus fala que vai lançar ela ao fogo. Então, nós temos que ser frutíferos, e Deus é frutífero, e nós conhecemos a bondade de Deus pelos frutos e pelos feitos dele. Mas como as gerações vindouras, como aqueles que vêm depois de mim, vão saber quem é Deus se eles não verem frutos, ou não verem feitos, ou não perceberem o que Deus já fez na minha vida, por exemplo? Isso tem que ser contado, isso tem que ser registrado, isso tem que ser passado. Será que a gente tem tido esse cuidado de criar cânticos para a memória das maravilhas de Deus? Pensemos sobre isso. Diante de águas amargas, será que a gente não tem murmurado e reclamado, clamado de novo diante das faltas? A gente está numa falta, reclama, a falta aumenta, porque é o que a gente está dando foco. Será que a gente não tem faltado ou temos sido falho por não clamar ao Senhor em vez de reclamar contra? Não faz sentido. Então, há tantas coisas que a gente tem reclamado que não era nem para a gente estar falando, nem clamando. As águas amargas estavam a poucos passos de 12 fontes de águas maravilhosas. Se a gente só seguir a caminhada, a gente vai chegar no lugar que Deus planejou para a gente. Só que a gente para no meio do caminho, para antes de chegar no objetivo e ainda queixa do caminho. Será que a gente não tem sido falto dupla, triplamente por conta dessa conduta, por conta dessa precipitação? Que a gente também possa pensar sobre isso. Maná. Não é em vão que Deus fala sobre relacionamento e pão diário. E lá na frente, Cristo vai ensinar a gente orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita aí no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, quando Cristo me ensina a fazer uma oração, onde nessa oração eu peço o alimento para o dia, o que Cristo está me ensinando? Ore todos os dias. Pai, o pão nosso de cada dia, o de cada dia, nos dai hoje. Não dá para a semana toda, não dá para o mês todo, não, mas o de cada dia, me dê hoje, ô Senhor, me dê hoje. Então, quando a gente tem o real entendimento, a real percepção do que Deus é e de quem Ele é, eu quero crescer em relacionamento e em intimidade com Ele. E esse crescimento vai fazer com que eu cresça também em dependência do Senhor. Então eu não preciso ter estoque de 1, 2, 3, 10 anos, quando eu sei que quem
Quem provê tudo na minha vida é Deus. Então o meu descanso vem porque a provisão do Senhor, ela é diária. E ainda que eu não tenha uma previsão dos próximos dias, Deus é previsível. Ele é, nesse aspecto, né, da provisão, ele é bom, ele é benigno, ele é pai, logo ele vai prover. A gente precisa descansar e crescer em dependência desse Deus. Pois bem, esse é o símbolo do maná. Mas será que muitas vezes a gente não tem sido teimosos em querer guardar quando Deus está falando não guarde? Ou pegar quando Deus está falando não pegue? Ou querer fazer sobrar, ou querer economizar, não come pouco para sobrar para amanhã. Cara, a porção de hoje é de hoje. Para de guludice de querer comer para estocar, mas para de miséria de comer menos do que deve, porque o de hoje é de hoje. Desfrute o hoje. Essa é a maior mensagem do maná, sabe? Valorize o presente, porque o que eu dei para agora é para agora, pode usufruir. E tem gente guardando para depois e morre sem desfrutar. Ou passa o dia e a coisa apodrece, e aí depois que passou o momento não faz mais sentido. Percebe? Que a gente possa meditar sobre isso. E por fim, é claro que aqui a gente ainda está na segunda esfera, a gente vai para o terceiro nível, mas a água da rocha. Será que muitas vezes, é fato que muitas vezes nós agimos como o povo de Israel, murmurando. Mas às vezes nós agimos como Moisés, nós temos mais discernimento que o povo. Nós somos um líder perante o povo. E muitas vezes a nossa conduta é de estresse e estafa por absorver as queixas do povo. A gente pode ouvir, a gente pode acolher, a gente pode ajudar a sarar, mas a gente não pode adoecer junto com o povo. E muitas vezes a gente tem feito como Moisés, de tanto ouvir murmuração, quando a gente vai para Deus, a gente já vai murmurando. O ambiente acaba nos condicionando de alguma forma, e enquanto filhos de Deus, nós não podemos ser condicionados dessa forma. A gente não pode ser escravo do contexto, ok? Então, que a gente possa se avaliar e verificar constantemente se nós não estamos sendo conformados ao ambiente, e esse não é o ideal. Bem como Paulo diz, não vos conformeis com o padrão desse mundo. Então, ainda que todo mundo reclame, ainda que todo mundo queixe, ainda que todo mundo murmure, não vos conformeis, ok? E a água da rocha, olha que coisa louca. Deus fala para Moisés, vai lá com esse cajado que você feriu o rio. Observe que Deus está usando aqui de uma linguagem proposital, né? Memória, olha, esse cajado aí tem poder, viu, cara? Você lembra o que a gente fez no rio com ele? Então pega ele, bora ali na rocha. E você vai ferir a rocha. E a hora que você der uma pancada, vai sair água, e leve gente de testemunha para poder falar e levar isso para o povo, né? Anciãos e tal, gente que tem bom testemunho para poder validar o que aconteceu. E o povo bebeu e se fartou e foi feliz e etc. Ah, sim. E aí tem também a luta contra Amaleque, os amalequitas, né? Que mostra que depois que o povo bebeu água ali, tudo resolvido, alguém vai pelejar contra Israel, que é Amaleque, seu povo. E Deus dá uma estratégia e Moisés fala, pode pelejar que eu vou estar lá em cima do cume e eu vou levantar as mãos e vou estar orando por vocês, né? Abençoando vocês. O detalhe é que quando Moisés levantava as mãos para poder abençoar o povo, na guerra, Israel prevalecia. Mas quando Moisés cansava e abaixava o braço, os amalequitas prevaleciam. Então ficava assim dando preferência conforme a bênção e a posição das mãos. Quando Moisés cansou, ele teve que sentar numa rocha, ou seja, ele abaixou, se apoiou numa rocha e deixou as mãos seguras por Arão e Ur, né, que estavam ali lado a lado segurando suas mãos. Agora repara, e Josué foi quem foi mandado para pelejar contra os amalequitas. Legal, diferentão, e é um negócio para a gente avaliar se a gente tem conduzido as coisas conforme Deus orienta e se a gente tem sido minucioso na obediência, porque Deus fala como ir, como fazer, e a coisa prospera quando a gente segue da maneira que Ele conduz. Mas quando a gente vai para o terceiro nível e a gente vai avaliar o nível espiritual disso daqui, o cântico tem uma ideia de gerações, né? Então,
mostra o quanto é importante esse relato, e aqui o cântico é uma profecia da Bíblia, né? De certa forma, a Bíblia é um livro de registros, tal qual o cântico representava aqui na época. As águas amargas são fases que a gente passa, mas normalmente a fase amarga é a última antes das inúmeras fontes, né? Das 12 fontes de água. Então, de forma profética aqui, está nos dizendo também, nos anunciando que às vezes o tempo mais difícil que a gente vai passar é exatamente a barreira, é o finzinho da caminhada que falta para romper e você chegar ali no ideal. O maná, mais uma vez, a questão da provisão divina e da maneira do alimento, né? Só que quando a gente ora o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão não nesse caso, era um alimento físico. Mas quando Cristo se diz pão da vida, o pão nosso nos dai hoje nos dê a porção de Cristo hoje para que sejamos cristãos. Então que a gente possa desfrutar do que Cristo é, alimentando o nosso espírito do pão da vida. Então o maná ele tem uma representação espiritual muito forte, tá? A gente deve se encher de Cristo, bem como todo dia a gente sente vontade de comer. E a maioria dos dias a gente realmente come pão, a gente alimenta a nossa carne. Eu, por exemplo, alguns dias não como por jejum, né? Tem algumas pessoas que têm essa prática. Mas, de um modo geral, todo dia a gente sente vontade de comer e come. Então, dessa mesma maneira, a gente deve conduzir o nosso espírito, alimentando o nosso espírito diariamente, sentindo interesse, buscando alimento, buscando nutriente, buscando reforço para o nosso espírito sempre. Água da rocha. Tem um versículo aqui que eu achei muito incrível, eu vou ter que ler. Eu estaria ali. Ferirás a rocha, versículo 6 do capítulo 17. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Ferir a rocha e sair água é uma forma simbólica de também anunciar o que vai acontecer com Cristo lá na frente. Quando Cristo estava na cruz, Cristo também é tido como a rocha, é a pedra angular. Deus nos ensina que a gente não deve construir a casa sobre a areia, mas sobre a rocha. Nós devemos fundamentar o nosso conhecimento, a nossa vida, os nossos projetos devem estar apoiados em Cristo, devem estar planejados e executados apenas se Deus fizer parte da fundação. Deus tem que ser o mantenedor de tudo aquilo que nós produzimos, construímos. E isso é que vai fazer com que a gente tenha sucesso. Então a gente reconhece esse poder de Deus e firma tudo que temos nele, que é uma rocha inabalável. Mas quando Jesus está na cruz, ele tem a sua lateral rasgada por uma lança, ele é ferido, né? E quando fere, sai dele sangue e água. E isso é simbólico, né? Porque realmente saiu isso lá, quem estava viu, tem registros e tudo, históricos. Mas o sangue é o que pertence a ele, né? Ele que lava. E a água é essa fonte da vida, né? Então ele é que fornece água, ele é que é a água viva, ele é uma fonte de água, então se cutucar sai água. E o sangue é o que limpa, é o que purifica essas águas, é a redenção, é o preço pago. Simbolicamente, Deus já está falando para Moisés fazer uma referência a esse feito. Ó, fere a rocha, fere o Cristo, que dele sai água. E dessa água que vai sair dele, o povo vai beber. Então é desse sangue, é desse ferimento que o povo é nutrido e salvo. E mais adiante tem essa simbologia das mãos, que quando Moisés está cansado, a mão abaixa. Mas é natural, porque nossos músculos de trapézio e ombro chega uma hora que não suporta o peso do braço. Independente do que você está segurando na mão, as mãos podem estar vazias, dá fadiga e abaixa. E aí, quando ele não aguenta mais ficar de pé, ele se apoia na rocha. Moisés senta na rocha. Tem aqui outro versículo que vai dizer, quando as mãos de Moisés ficavam cansadas, tomaram a pedra e puseram embaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado. Versículo 12. Assim
ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Quando a gente vê, se a gente imaginar a cena de Moisés em pé, quando ele senta na rocha, ele abaixa o corpo e a mão fica aqui nas laterais para cada um segurar. Observe como essa cena assemelha-se muito a Cristo na cruz. Um ladrão de cada lado, as mãos dele abertas, estendidas, proferindo bênçãos. Firmado na rocha, Moisés, ao se firmar, ao se apoiar, ao sentar e descansar na rocha, ele está descansando numa posição semelhante ao que a rocha angular, a pedra principal, a rocha em que nós estamos firmados, Cristo, Deus. Ao descansar na rocha, ele descansa no feito que está por vir dessa rocha, mas mostrando que no tempo de Deus a infinitude e o Kairos é diferente do Cronos. As coisas que estavam para acontecer já tinham acontecido de tal forma que Deus já conhecia e podia simbolicamente ilustrar com a postura de Moisés aquilo que Deus faria tantas centenas de anos depois. Ok? Então, se a gente entender esse poder profético da palavra, a gente vai entender por que a Bíblia é o livro mais vendido e mais traduzido desde que o mundo é mundo, simplesmente porque é um livro sobrenatural. É um livro que conta histórias que podem, por si só, histórias literais que já trazem alguma mensagem, legal. Mas a gente pode avançar para o nível da alma, para o nível pessoal, e amadurecer isso mais, porque a gente se coloca na história e percebe que é um livro atemporal, e não é só sobre tempos de deserto, mas tempos de aflição, tempos de luta, de qualquer tempo. Eu nunca visitei um deserto, e tampouco isso não me impede de compreender o que é estar num deserto, porque a gente enfrenta muitos desertos na vida. Então existe essa forma simbólica e atemporal, e que está para além de limites geográficos, a compreensão da palavra. E tem ainda esse nível espiritual profético tão forte e que mostra presciência, onipotência, onipresença, onisciência de Deus sobre todas as coisas, né? Então que a gente possa criar o hábito da leitura bíblica, do compartilhamento da palavra, do transbordo através do nosso entendimento, e faça isso. Crie o hábito pessoal de leitura. Tire um momento do seu dia para oração, para leitura e para compartilhamento da palavra, independente da sua fé, independente da sua religião, independente daquilo que você acredita. Se você for completamente cético e desacreditar de todas as coisas, como um livro de mensagem e de sei lá, instrução, ele já seria suficiente para ele ser estudado por qualquer indivíduo. Sabe, tem muita coisa incrível aqui e que infelizmente é distorcida ou levada de forma pouco sábia por alguns, mas o livro por si só se explica, e ele é um livro incrível, completo, perfeito, que vale a pena ser estudado por qualquer pessoa. Então compartilha isso, compartilha essa mensagem, leve adiante esse ensino, essa maneira de estudar a palavra, e estimule não só em você, mas em seus amigos, colegas, familiares, esse excelente hábito, um hábito saudável de ler, de estudar, de aprender, para a glória de Deus. Deus abençoe o seu dia. Até a próxima.